Olá, tudo bem? Eu sou Rafael Derrico e esse é o HitCast, o podcast oficial do HIT, que é a melhor e mais completa solução de monitoramento e gestão para ativos de TI, equipamentos inteligentes e IoT do mercado. E hoje aqui comigo eu tenho a honra de receber um amigo, cliente e parceiro de longo tempo, Ranieri Torcinelli. Ele é conselheiro de empresa. Me permita fazer uma colinha aqui, porque é bastante grande aqui agora a mini bio do homem. Ele é conselheiro de empresa, executivo, empreendedor com larga experiência em liderança e gestão geral de negócios. Torcinelli sempre se dedicou ao crescimento e desenvolvimento sustentável dos negócios, onde atuou como executivo, C-level, empreendedor e cofundador. Além disso, atualmente, como membro de conselhos, tem contribuído para a implementação de boas práticas de governança corporativa, estratégias de crescimento de negócios tradicionais e startups. Sua formação inclui MBA em gestão empresarial e gestão global, além de especializações em governança corporativa, inovação e liderança. Ranieri, prazer tê-lo aqui. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Nosso bate-papo aqui hoje eu sei que vai ser muito empolgante. Pessoal, fica até o final. Tenho certeza que nós teremos aqui lições incríveis de empreendedorismo, inovação, superação e, claro, aonde acho que você mais atua hoje, que é a parte, né, de conselho e gestão de empresas. Anny, seja bem-vindo ao HitCast. Legal, muito obrigado. Eu que agradeço aí o convite por estar aqui com vocês. A gente já tem um relacionamento aí de longa data, de mais de década já, né? Um pouquinho mais de tempo. A Visual sempre foi um grande parceiro, então estou muito feliz de estar aqui. Parabéns aí pelo HitCast e obrigado pelo convite. Cara, obrigado mesmo. Para iniciarmos o nosso bate-papo aqui, se apresente, fala um pouco do Ranieri, do Torcinelli, né? Como é que você começou a sua carreira, suas inspirações iniciais. Bom, eu comecei a trabalhar muito cedo, por volta lá de, uns 12 anos de idade, eu comecei minha carreira fazendo alguma coisa enquanto estudava. Então, eu comecei bastante cedo, fiz muita coisa, trabalhei em fábrica, trabalhei em loja, até que lá por volta dos, 15, 16 anos, eu comecei a trabalhar como office boy, com um pessoal que era pecuarista, e eles resolveram montar uma fábrica de nutrição animal. E nesse período aí eu acabei me envolvendo com o projeto e inicio minha carreira no agro, basicamente no setor de nutrição animal, lá, uns 93 mais ou menos. E fiz minha carreira toda numa empresa de nutrição animal, como supervisor, gerente, diretor, virei sócio. Até que em 2012 nós vendemos a empresa. Eu continuei aí trabalhando com um grupo multinacional europeu, mais alguns anos, fiz alguns projetos de integração e tudo. E aí encerrou meu contrato, resolvi ficar um tempo de sabático, pensando o que ia fazer da vida. Fui convidado por uns amigos a começar um novo negócio, a fundar um novo negócio. Fundamos um novo negócio de nutrição. Fiquei basicamente 5 anos à frente da operação como CEO. E agora, nos últimos ano e meio, como presidente do conselho. Saí da operação, fiz uma troca com outro sócio. E aí estou numa fase nova agora de trabalhar em conselho, fazer algumas coisas e retomando alguns projetos da época do sabático que ficou parado. Sim, mas desde que eu te conheço, né, uma coisa que eu admiro bastante em você é que você está sempre estudando e se envolvendo com projetos. Fale um pouco mais, né, sobre essas comissões, né, que você participa, conselhos que você participa. Recentemente você fundou uma consultoria também. Mas fala um pouco mais, depois que você começou essa carreira profissional lá na Belma e que você subiu para o board, ali como é que foi sua formação? Você chegou a fazer uma formação, uma faculdade? Como é que foi essa formação? Conta um pouco para a gente a respeito disso. Vamos lá. Bom, como eu comecei a trabalhar muito cedo, eu sempre fiz as duas coisas meio junto, né? Não demorou muito tempo para eu entender que, olha, conhecimento é importante e esse negócio não acaba. Você vai ter que aprender a vida inteira. Né? É infinito, né? E é engraçado que quanto mais ignorante sobre o assunto a gente mais certeza das coisas a gente tem. Quanto mais a gente estuda, mais dúvidas temos. Então, assim, é um paradoxo aí interessante. Então, a minha formação inicial, eu me formei como técnico em contabilidade. No colegial, fiz o colegial técnico enquanto eu trabalhava e fazia e estudava. E nessa época a minha ideia era seguir o caminho como controller. Então, aí minha ideia é, vou fazer contabilidade. Aí por influência de um amigo que falou, Ranieri, contabilidade você vai ficar um pouco restrito, você tem outras habilidades, pensa em administração, troquei o curso, formei em administração.
E o curso de administração é um negócio interessante. Quando você termina o curso, você vê que você sabe um pouco de um monte de coisa. E você acaba não sendo especialista em nada. E aí eu terminei o curso e falei, poxa, vou emendar aqui uma pós-graduação. Fiz uma pós-graduação de 2 anos em gestão. E aí volta um pouquinho, aplica um pouco, você anda mais um pouco e fala, poxa, tem coisa nova surgindo, estou desatualizado. Eu fiz uma outra pós, um outro MBA, agora em gestão global, que já me dava um pouquinho mais de visão de trabalhos em outras culturas, outros tipos de coisa, fiz isso. E paralelamente fui fazendo um monte de especializações, né? Mas assim, governança corporativa é uma delas, que eu fiz muitos anos já. É um assunto que eu sempre gostei, sou sócio do IBGC já de mais de década, sempre estive muito perto disso. Fiz algumas IBGC, outras... Desculpa, só para... vamos lá. O IBGC é o Instituto Brasileiro de Gestão Corporativa. De governança corporativa. Exatamente. É um instituto que tem o objetivo de divulgar a governança corporativa. Eu sou sócio dele, sei lá, desde 2008 ou 2009, alguma coisa assim. Então, sempre gostei desse assunto. Lá na Belma, até por influência dos fundadores, sempre tivemos uma boa preocupação com isso, entre transparência, em fazer as coisas bem feitas, e não ter, né, em trabalhar direitinho, de acordo com a lei, respeitar o meio ambiente, tudo isso é um negócio que a gente traz desde... eu aprendi isso muito, muito jovem na carreira por conta do ambiente que eu trabalhava. Então sempre tivemos essa preocupação. E aí as coisas vão se encaixando, né? Você vai fazendo uma especialização aqui, outra ali. E quando eu fiquei lá no meu sabático, a minha ideia era trabalhar nessa área de consultoria, com fusão e aquisição, que por muita coisa que aconteceu durante todo o processo nosso, e que acabei interrompendo por conta de empreender de novo num outro negócio. Agora, um pouco mais de tempo livre, eu estou nessa fase de usar um pouquinho essa experiência, de ajudar outras empresas, startup, empresa que está crescendo, a própria Nutria, que eu continuo envolvido lá diretamente. E agora, pensando em novos projetos, mas já deu para ver que tem que continuar estudando. Então, provavelmente, daqui a pouco, alguma outra coisa, eu vou voltar a me aprofundar novamente. Como que chama essa consultoria nova sua? Essa nova empresa que eu estou acabando de montar agora chama Lumineu. 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 E qual a inspiração do nome Lumineu? A ideia é um pouco de trazer clareza e vamos dizer, clareza, acho que é o termo mais correto, clareza, diante do caos que se vive para, vamos dizer, definir a melhor estratégia. Na verdade, você tem muitas ferramentas, muitas estratégias do que se fazer, e ter um pouco de clareza sobre o caos e linkar os pontos é a coisa mais importante. Porque pensando no meu caso, eu acredito que muitas empresas no Brasil possuem a mesma jornada. Você tem um técnico, alguém que tem uma visão sobre determinada coisa técnica, e, ok, né, eu costumo dizer que nenhuma empresa ela vai falir por uma questão técnica, mas vai falir devido à falta de gestão, falta de visão financeira, falta de visão de marketing, falta de visão de gestão de RH e assim por diante. Né? Então, todas essas outras disciplinas que são auxiliares, em alguns casos, né, importantes para essa área técnica, o empreendedor tem muita dificuldade com isso. Né? Sim. E é um pouco de especialização, né? Eu ouvi uma frase outro dia que não existe erros novos. Na verdade, são as mesmas, são novas pessoas cometendo erros antigos. Porque uma coisa é você estudar e ver o que acontece, e a outra é você viver ali no dia a dia e ter que fechar a conta no final do mês, entregar o resultado do próximo quarto, e é isso daí que pesa no fim do dia. E quando você está dentro da floresta, a tua visão é muito diferente quando você está no helicóptero por cima. Sim. Né? Ou, se você usar outra analogia, quando você está subindo um cume, você está vendo ali só a montanha na tua frente. Você não sabe o que está acontecendo do outro lado. E aí isso são as visões e especialidades que complementam isso que você falou. Marketing, estratégia, RH, esse tipo de coisa. Normalmente o empreendedor é alguém que conhece de um assunto, gosta de um assunto, tem vontade de correr risco e começa o negócio. E, normalmente, né, os primeiros passos só que chega uma hora que precisa de suporte. E aí precisa uma maturidade desse empreendedor de começar a dividir responsabilidade, dividir tarefas, chamar mais gente para ajudar e conseguir ver o outro lado da montanha, né, para saber o que vai acontecer lá na frente. Então, eu sempre procurei tentar me especializar um pouquinho
nesse miolo mais geral. Legal. Agora, voltando um pouquinho lá no seu passado, sua infância, né, como você mesmo coloca em alguns pontos, marcado pela simplicidade da família, o trabalho árduo da família, né? E essas experiências formam aí todo o background do Ranieri, né? Como é que essas experiências moldaram o seu caráter, né? Influenciaram suas decisões aí profissionais ao longo da sua carreira? É interessante. Bom, eu conto um pouquinho ali. Eu sou a terceira geração de uma família de imigrantes italianos que vieram para o Brasil e foram trabalhar braçal, como todos que vieram. Todos, né? Quase todos. É a minha história também. É a história de quase todo mundo que veio. E meus avós morreram muito cedo, meus avós, né? Meu avô, o lado paterno, e meu pai, logo com 8 anos de idade, era o filho mais velho que tinha que ajudar a sustentar mais 5 irmãos. Então, sempre trabalhou muito, morou na roça, foi para a cidade, nesse miolo. E é um exemplo, porque meu pai fez muita coisa na vida. Meu pai, de profissão, é serralheiro, mas foi motorista, foi integrador, foi padeiro. Meu pai fez um caminhão de coisa na vida. E eu acho que o principal legado é essa questão de que não importa o que você faça, você precisa fazer alguma coisa. Né? Trabalhe honestamente e a vida vai acontecendo. É um pouco disso, né? E eu, desde muito criança, também olhei para isso. Poxa, quero fazer alguma coisa, quero ser útil, quero trabalhar, quero ter meu dinheirinho, quero fazer minhas coisas, né? Porque quando você chega na adolescência, você sabe, meu pai vai me sustentar até a faculdade, o que eu vou fazer da vida? Tem uma hora que você começa ali a entender as coisas, né? Então, foi uma fase que é engraçado isso, eu já contei isso outras vezes, e eu cheguei a pensar em parar de estudar e trabalhar, né? E meu pai falou, não, nem pensar, você vai estudar, mas você quer saber como é trabalhar? Então vamos começar, vamos ter um pouquinho de vida de pagar boleto, né? Não pagava, mas de saber como é que é isso. E isso enriqueceu muito a minha visão, porque em muitas coisas eu acabei sendo muito precoce, porque trabalhar em ambiente profissional quando você é adolescente, tudo, tem muita coisa que marca, que você aprende e que você fala, poxa, eu não quero isso para o meu futuro, a hora é agora. Então vai se ajustando. Eu costumo dizer que experiência é um negócio que você não consegue transmitir, às vezes, somente com palestras, com conselhos, né? A experiência, muitas vezes, as pessoas precisam ir lá e sentir aquilo. É claro que, né, jovens bem embasados, eles vão acabar tomando boas decisões, mas se você pegar a maioria dos jovens hoje, que às vezes eles não trabalharam, eu costumava dizer para os meus filhos, precisam começar a trabalhar um pouco mais cedo para aprender a trabalhar. Uhum. Porque aprender a trabalhar, você entrar num ambiente, se situar dentro do ambiente, ter aquela experiência do trabalho e das responsabilidades, responsabilidade de chegar no horário, sair no horário, fazer o que tem que fazer, né? Tomar as decisões para a empresa e não para você, mas tomar aquelas decisões que para o negócio. É interessante isso, que essa experiência, esse background anterior, ele acaba te catapultando naquele momento que você já está um pouco mais graduado dentro do negócio e como profissional também. Sim, ajuda, porque o mundo, de alguma maneira, tem uma hierarquia, né? A sociedade, tudo tem uma certa hierarquia. E sair, vamos dizer assim, do aconchego do lar, da casa, e ir para o ambiente externo, né? A gente começa com isso na escola, mas na hora que você vai para o trabalho, você começa a entender uma série de coisas e principalmente aprender a fazer aquilo que não gosta, aquilo que você tem que fazer por obrigação. Fazer porque tem que fazer. Porque tem que fazer. E isso ajuda muito a gente a crescer, porque uma hora a gente entende que a vida não é só fazer aquilo que gosta, que é bonitinho. Sim. A gente tem que fazer o que tem que ser feito e isso é o que faz a maturidade chegar. E aí você pode moldar a tua vida, estruturar as tuas coisas, a tua empresa, seja o que for, para que você fique no meio onde você possa render mais. Mas, no fundo, a vida é feita de fazer o que precisa. Outro dia eu li uma frase que está falando assim, não é fazer o que gosta, mas gostar de fazer o que faz. Exatamente. Esse é o melhor dos mundos. Agora, lá nos primeiros passos profissionais, essa questão de finança e contabilidade, né, que você até mesmo colocou que começou como office boy, foi na Bellman isso, certo? Isso foi anterior à Bellman. Anterior à Bellman. Era num escritório que era de um dos fundadores da Bellman, tio do Maurício. O tio do Bellotti. Okay. Mas quais lições que você aprendeu naquele período e tem alguma que você traz para sua carreira, como todo, utiliza até hoje? Acho que sim, tem várias, na verdade. Eu acho que foi muito legal, porque
eles tinham uma visão, e eles têm até hoje, né, na verdade, mas se você falar isso 30 anos atrás, uma visão muito clara de governança, embora nem se falava dessa palavra nesse período, mas uma visão muito clara de divisão entre o que é pessoal e o que é empresarial. O que é pessoa, o que é empresa. Eu vi isso com muita clareza. Meu pai também empreendeu uma época, né, por alguns anos, e depois teve dificuldade, na época da hiperinflação e tudo, não conseguiu continuar. Mas, olhando o que eu via e como é que eles pensavam, tem muito princípio de governança lá. E isso é um negócio que norteou e norteia até hoje. De divisão. Olha, casa é isso, dinheiro para casa é isso, prolabore é isso, dinheiro de empresa é isso, investimento para empresa é isso. Então, a empresa ganhou muito esse ano, se prepare, porque algum ano ela vai ter prejuízo, ela vai ter dificuldade. Não é sempre que você tem abundância. Então, separar as duas coisas, manter esse equilíbrio e pensar que a empresa, o empreendimento é um ser vivo, que vai ter seu crescimento, a sua maturação e pode, eventualmente, até ter seu declínio, dependendo do que você lida com ela, é uma coisa que é bem básico, né? E eu aprendi isso lá e trago isso. E a gente vê hoje, muito empreendedor, muita gente começando e tem as contas tudo misturado e não sabe o que é um lado, o que é outro, então não sabe se o negócio é bom, se é ruim, se reinveste, se não reinveste. E são clarezas, coisas básicas para o negócio se desenvolver e crescer. Então, acho que essa é uma grande lição. Esse eu aprendi muito, muito bem lá. Eles eram muito bons nisso. E depois que você começou a estudar, você escolheu sua faculdade, escolheu seus cursos de MBA, seus cursos de pós-graduação. O que você utilizava ali de análise para escolher as instituições que você foi fazer esses novos cursos? A faculdade foi uma decisão muito prática mesmo. Eu saí da minha cidade, morava com meus pais, fui morar em General Salgado. Eu esqueci de perguntar, você pode me dizer qual que era a cidade? Eu sou de Jabuticabal, minha família mora em Jabuticabal. Eu fui morar em General Salgado, que fica uns 110 quilômetros daqui à frente. Meu pai morou em General Salgado na época. Então... eu tenho uma tia que mora em General Salgado até hoje. Você conhece. A cidadezinha é muito, muito legal, muito aconchegante, fiz bons amigos lá. Uma cidade pequena. Então, a opção que eu tinha lá era, olha, eu quero estudar administração, ou contabilidade. Então, qual é a faculdade que tem? É essa, é lá que eu vou. Pendente se era bem avaliada, não era bem avaliada, e até era bem avaliada, mas se não fosse também, era lá que eu ia. Então, a primeira definição foi essa. E o que eu percebi e vi isso como uma vantagem? A Belma, nessa época, quando eu cheguei lá, tinha, sei lá, 7, 8 funcionários, não tinha 10, era muito pequena. Tinha muita coisa para se construir. Tem uma foto intrigante do Maurício, acho que o Maurício e o Mantelato num misturadorzinho. Aquilo lá foram os testes, aquele é o primórdio da empresa. Tem essa foto em algum lugar até hoje, é muito legal aquilo. Então, eu cheguei lá, um ano depois disso, então era muito pequeno. E tinha um campo muito interessante para crescer. E eu tinha muita liberdade. Isso é uma coisa que eu valorizei muito ao longo da minha carreira. Era a liberdade de implementar as coisas. Então foi muito interessante. Você está na universidade, você está na faculdade, você aprende alguma coisa e fala, poxa, isso eu consigo utilizar lá, como é que eu faço isso? E aí você vai, no outro dia você começa a montar e estruturar alguma coisa. Então, casar essa prática com a teoria foi muito legal, porque eu pude aprofundar muito mais na teoria, além de só ver a teoria. Sim. Eu tenho amigos que formaram comigo e que só viu aquela primeira parte que todos nós vimos. Eu poder aprofundar no dia a dia e buscar outros autores, estudar e fazer na prática, isso dá uma valorização muito grande. Então, isso foi muito legal. Dali para frente, o que eu percebi? Entre o que eu via na universidade e o que eu apanhava no dia a dia, que é a diferença da experiência e do estudo, né? Fala, poxa, essa e essas áreas têm conhecimentos muito mais aprofundados do que aquilo que eu vi. Aonde eu vou buscar isso? Então, daí para frente, quando eu me formei, eu procurei uma pós-graduação, aí eu fiz a primeira pós, eu fiz na Getúlio Vargas. Então, daí, isso ajudou muito, porque outra cabeça, outros professores, outra prática, outro aprofundamento. Network bastante grande, né? De experiências diferentes. Eu era o mais novo da turma. Então, assim, foi muito legal, porque eu tinha 20 e tantos anos, e a maioria da minha sala tinha 40 anos. Eram diretores, eram gerentes. Então, esse network, essa vivência, você sentar numa mesa lá para fazer um estudo de caso e alguém que tem 15 anos
a mais estrada do que você, e eu não tinha pouco, porque tinha começado cedo, Sim. né? Então isso valoriza muito, que você começa a entender outros pontos de vista, outras coisas muito legais. Então isso enriqueceu muito. E daí para frente, feito isso, eu percebi, até de ver os colegas lá, né, que trabalhavam em multinacionais, que a vida é um pouco diferente. Não é só o Brasil, né? Você tem um monte de correlações, aí é uma fase de falar de globalização, quer dizer, como é que as coisas acontecem? Aí eu fui escolhendo outras especializações, meio que nos assuntos onde eu interessava, onde eu achava que eu tinha algum ponto forte e que eu queria me aprofundar. Aí eu fui escolhendo, aí entrou liderança, aí entrou inovação, aí eu fui fazendo algumas coisas para tentar me aprofundar um pouco e não ser tão generalista, né? Então eu entendo um tantinho de um monte de coisa e pelo menos algumas coisas eu tento entender um pouquinho mais, que ainda não é muito, mas um pouquinho mais. Legal. Lá na Belmont, né, você ocupou várias posições e teve desafios, né? E também conquistas, né, durante esse período. Você poderia compartilhar com a gente alguns deles que te marcaram mais? Acho que sim, deve ter vários. Vou tentar aqui. Bom, eu comecei lá como supervisor administrativo, seria o cargo hoje, na verdade o nome era, a nomenclatura até outra naquela época, né? E basicamente trabalhando em área administrativa. Depois de um tempo, eu assumi uma área mais ampla de suporte, TI, algumas coisas que acabaram vindo para a minha mão. E depois eu assumi a diretoria de operações, aí eu passei a me envolver com indústria, com logística, com suprimentos. Fiquei aí nessa função, mais para frente assumi jurídico, outras coisas. Eu acabei sendo um diretor de operações lá. Eu cuidava de toda a área de back-office, indústria, logística e suprimentos durante muitos anos. Acho que o principal desafio que eu acho que eu tive na carreira foi eu sempre assumir as funções sendo muito jovem. Então, e normalmente minha equipe tinha muito mais idade do que eu. E às vezes até mais experiência mesmo, talvez não de gestão, não de liderança, mas do dia a dia que acontecer. Então, os principais desafios que eu tive ao longo disso foi chegar, saber reconhecer quem está lá fazendo, né? Saber que eu não sei tudo e tentar, no máximo, coordenar os esforços e unir a pessoa para um direcionamento, vamos dizer, para uma direção única, né? Juntar isso. E então, chegar e coordenar a gente com muito mais anos de vida e de tudo, foi um grande desafio que eu tive. Isso foi desde muito cedo, até recentemente. Não, desde muito cedo isso aconteceu. Desafios práticos. Imagina que a gente era uma empresa muito pequena. Quando nós vendemos, a empresa nós era provavelmente a quarta ou a quinta maior empresa do Brasil no ramo. Então, construir fábrica, estruturar área de TI, área de inteligência, de BI, de uma série de coisas, implantar ERP. Muitos desafios aí nesse período de coisas práticas mesmo, né? Então, e é uma empresa que a gente precisou estruturar tudo do zero. Então, quando a gente, depois de 20 anos, você olhava para aquilo e falava, tem um tijolinho meu ali, esse tijolinho aqui eu ajudei a fazer. Acho que é construir mesmo todo um negócio. Acho que esse é o grande desafio. E foi você que contratou o Quaresma para trabalhar com a área de TI? Foi. O Quaresma tem uma história muito legal com ele. Uma época lá em General Salgado, a gente detectou que tinha uma deficiência muito grande em saber usar computador. Imagina que, né, era uma geração que não era nasceu com... A computação não era tão popularizada como é hoje em dia, né? O telefone era fixo, era orelhão, não tinha celular, era uma coisa bem diferente. E aí precisávamos... falei, poxa, precisa treinar o pessoal aqui. Falei, o que tem aqui na cidade? E encontrei o Flávio Quaresma, ele estava recém chegando lá em General Salgado. E eu contratei a empresa dele para dar um treinamento para a turma da Bel. Isso foi bem lá atrás. E nós criamos uma amizade, ficamos amigos lá. Depois, cada um foi para uma cidade e tudo. E mais ou menos na época que a gente se conheceu, eu estava precisando de uma pessoa boa de TI. E o Flávio estava no momento disponível no mercado. E eu levei o assunto para os diretores e falei, é meu amigo, mas ele é bom, posso contratar ele? Eles deixaram eu contratar e ele está lá até hoje, tá? Agora está lá, assumiu acho que uma parte da América Latina toda, responde por vários países da América Latina. Uma coisa que eu sempre admirei na Belma, e eu acho que isso tem, obviamente, aí,
uma boa participação da sua gestão, da sua forma de ser, né? E, claro, dos diretores também, era a organização das coisas, tudo muito bem definido, né? Igual você falou, tudo muito transparente, bem definido. E me parecia que vocês tinham muita liberdade para poderem trabalhar. Parecia que o Mantelato, o Bellotti, eles davam muitas responsabilidades para vocês. E eu me lembro até hoje, quando eu conheci o Maurício, vocês estavam no Santa Cruz, aqui em São José do Rio Preto, estavam naquele escritório de transição de General Salgado para Mirassol. Né? E eu conversei um pouco com ele a respeito de TI, ele sempre falou, tem o fulano aqui que trabalha para mim, no caso citou o Quaresma e tal. Então achei sempre muito, muito bem definido isso. Né? E aí eu queria emendar isso com uma outra coisa que eu sempre percebi na Belma, que era a educação com que as pessoas tinham um com os outros lá dentro, em termos, pelo menos naquilo que assim, relacionamento que eu tinha com o Quaresma, com a equipe dele, com você, sempre existia assim E uma coisa que nós não falamos até agora, tem um pouquinho de dedo seu aí nessa questão de gestão de pessoas lá dentro da Belma também? Acho que tem, né? Eu fiquei muitos anos lá e certamente tem. Algumas ferramentas de RH lá bem nos primórdios, eu que comecei a estruturar. Depois de um tempo, o Maurício assumiu a diretoria de RH e tocou isso, mas lá no início eu ajudei algumas coisas. Acho que tem um pouco de perfil das pessoas, é engraçado porque a Belma tem um tipo de perfil de pessoas meio parecidas assim. Gente tranquila, gente simples, que gosta de trabalhar e não é muito pavão e consegue fazer as coisas numa boa. E nós fizemos alguns treinamentos também, eu fiz um treinamento que me ajudou muito na vida, que é entender que a gente pode ser firme educadamente e a gente pode ser molenga violentamente. Então a firmeza não tem a ver com a dureza da fala ou da atitude. Às vezes a violência é necessária, mas não é sempre, é muito raramente. E, em geral, a gente pode ser muito firme, cobrar muito e ser muito tranquilo, né? Sair e tomar cerveja, não precisamos brigar, a gente discute ideias, tudo, e faz isso. Então, eu tenho um pouco disso, né? Os outros também têm, então é engraçado isso, acaba que o Mantelato fala, boi branco, boi preto. Quer dizer, as coisas acabam se encaixando naturalmente. Essa eu né? não conhecia. As coisas acabam se encaixando, vão criando afinidade. E é engraçado que a Belma tinha uma cultura muito forte. E às vezes uma pessoa diferente que chegava não encontrava ambiente. É um negócio muito engraçado isso. Ou às vezes se ajustava, aprendia um pouco isso, que não precisa ficar bravo para você conseguir as coisas. Tem argumento e fatos e dados que você consegue muito mais fácil. Então, isso simplificava muito o ambiente, é muito bom. Eu costumo dizer que a cultura corporativa é a mão invisível que governa o negócio. Exatamente, né? É isso daí. Agora, como é que foi, né, esse momento que o pessoal chegou e falou assim, pô, nós temos aqui um espaço, você pode se tornar sócio do negócio. Aham. Como é que foi isso? Foi bem interessante. Bom, você falou uma coisa interessante. A gente sempre teve muita liberdade lá. Eu disse isso nisso, a gente tive muita liberdade para trabalhar, para fazer o que precisava. E, em contrapartida, é aquela questão da liberdade com responsabilidade, né? A governança fala disso também. Você tem accountability, né? Quanto mais liberdade você tem, mais responsabilidade você tem. Tem que dar conta disso. Eu sempre gostei disso. E lá eu encontrei isso daí bem estruturado. E aí, o Maurício sempre teve uma visão nesse sentido, tem até hoje, sempre teve essa visão de dar essa liberdade de participação. E em algum momento lá eles entenderam que, né, seria um benefício para mim, e de fato foi, né, e era. É um outro patamar, né, de responsabilidade, até de valorização mesmo. Então, foi um momento bem interessante, assim. Eu entendi aquilo, entendo até hoje, como um reconhecimento a todo a minha trajetória. Porque não foi para todo mundo, né? Fui eu que... não foi para todo mundo usar lá. Tinha um monte de gerente, um monte de outras pessoas e tal. Então, provavelmente, eles viram... Eu nunca perguntei isso daí com essa clareza, mas o que eu imagino, né? Provavelmente viram que é alguém que trata o negócio como dono, tem responsabilidade...
cuida com zelo, faz sentido trazer. Eu nunca fiz essa pergunta, mas acho que seja isso. Parabéns, né? Porque, como você disse, né? Você teve aquele benefício ali e não foi para todo mundo, né? Que significa que você estava fazendo algo diferente e produtivo para o negócio. Provavelmente, eu entendo dessa forma. E o desafio de integrar, depois da venda da Belmo, de fazer integração de processo, integração operacional, com certeza deve ter havido algum choque de cultura ali naquele momento de transição. Como é que foi isso para você e enfim, para o time Bellman, que na verdade foi a empresa que foi comprada, né? Exato. Foi um grande aprendizado. Acho que talvez é um dos maiores períodos de aprendizado da minha carreira, certamente. O que aconteceu? A gente não tinha intenção de vender o negócio. Mas você está ali, acontece, as pessoas se aproximam, vêm, tem uma hora, chega uma proposta que você fala, poxa, né, faz sentido vender. Uhum. E quando isso aconteceu, na verdade, não foi só o dinheiro que fez isso. A gente olhou para o negócio, obviamente viu o dinheiro, Claro, não sejamos faz inocentes parte, né? com isso, né, é necessário. Mas a empresa que estava fazendo a proposta era uma empresa que tinha uma ideia de mercado, de cliente, muito parecida com aquilo que a gente acreditava. A gente olhou para aquilo e falou, poxa, os clientes continuarão sendo bem atendidos. O que eles falam, o que eles acreditam, é muito similar com o que a gente pensa. É uma empresa grande, tem operação em 80 países, quer dizer, é uma coisa interessante para nós. É interessante para os colaboradores que estão aqui. Os funcionários vão ter um campo de trabalho muito mais aprofundado. E tem vários, foram para trabalhar em outro país, outra experiência, assumiu posição de gerência de outros países. Cara, o Flávio está aí, o Paulo... O Paulo Figorelli, ele foi para os Estados Unidos. Depois foi para a Alemanha. Foi para a Indiana. E tem um filho meu fazendo intercâmbio próximo de onde ele estava. Que legal. Quando meu filho foi jogar em Indianápolis, ele jogava, né, soccer lá, futebol, soccer lá para os americanos, ele foi lá, tirou fotos e me mandou. Olha que legal isso aí. E quando eu fui lá visitar a família, visitar meu filho, a família que ele estava, visitar lá a cidade, eu fiquei um período lá com ele. Combinei de jantar com o Paulinho lá, mas acabou não dando certo o nosso encontro, devido a todos os nossos compromissos. Então... Mas isso trouxe oportunidades para diversas, não? Diversos. Muita gente assumiu outras funções, cresceu na carreira. Então, a gente olhou para isso e falou, poxa, o pacote é interessante para todo mundo, né? E aí, quando a gente chegou, a empresa, ela tinha muito dinheiro em caixa, a empresa tinha muito caixa, e ela tinha tentado comprar uma empresa grande, concorrente, não tinha dado certo. E eles olhando para o mundo, o que eles tinham de caixa, a opção foi compra empresas menores em várias partes do mundo. Então era uma empresa muito globalizada, com gente, sei lá, com muitas unidades pequenas em um monte de lugares. Com gente de diversos locais do mundo. Diversos locais. Então era uma Babel, assim, tinha gente de todo lugar do mundo. A sede da empresa é holandesa, certo? É holandesa. Eles ficavam na Holanda, o head ficava na Holanda. Mas, por exemplo, o CEO era norueguês, o outro era canadense, então era uma mescla mesmo bem interessante. E no Brasil eles já tinham uma empresa, então, aí eles tinham uma empresa herdada há muitos anos que eles estavam encerrando as operações, tinha feito uma joint venture em 2010 com uma empresa perto de Ribeirão Preto, aí comprou a gente. E então, nesse primeiro momento, e eles queriam comprar mais, então continuavam no mercado buscando alternativas. Nesse primeiro momento, a gente precisou juntar basicamente 4 culturas, né? A da empresa que já estava, a nossa, a que estava encerrando e a de fora. Então, entender esses modelos foi interessante. Agora, como nós sempre fomos muito bem organizados, pensamos em governança, mesmo sem usar essa palavra, ESG, essa preocupação ambiental a gente sempre teve, né? A vida inteira. Quando trombou com essa questão que vinha de fora, não deu muito problema. Porque a gente usava nome diferente, conversa diferente para o mesmo fim. Era a mesma coisa. Ok, só adequou ali. Outras empresas não tanto. Então aí o trauma foi um pouco maior. E logo que a gente fez o negócio, o pessoal falou, Ranieri, você cuida hoje de toda essa área, mas a gente quer que você fique com controladoria. Você vai ficar como controller do negócio. O que foi uma surpresa, porque quando você vende uma empresa, a primeira coisa que eles fazem é tirar o cara do caixa. Eles me deixaram no caixa. Beleza, né? Continuei lá, fiz o meu trabalho e passou um tempo, precisava juntar. Tinham acho que 9 unidades no Brasil, precisava um monte de empresa, precisava juntar tudo isso. E esse foi um grande desafio de fazer a
a juntar todas essas operações num único CNPJ, estruturar a área de back-office para todas essas áreas, juntar equipe, metodologia, tipo RP, tudo diferente. Então, isso me ocupou aí uns 2 longos anos aí. E foi bom que eu estava no meio desse meu MBA de gestão global. Então, foi interessante os estudos de casos que eu fiz, de entender a visão do holandês, do europeu, ou às vezes era um norte-americano que estava aqui. De novo, você pegando teoria e aplicando na prática. Foi muito legal isso. Então, eu consegui juntar essas coisas, fiz esse trabalho, deixei um sucessor, o Fernando foi meu sucessor lá. Fernando Oliveira. E neste momento aí, eles estavam, o gestor que estava no Brasil estava indo embora, foi para a Arábia Saudita, se eu não tenho engano, foi para o Oriente Médio, não me lembro bem. E daí ele chegou um novo CEO e ele comprou mais 2 empresas. Então, quer dizer, mal juntou as que tinha, já chegou mais 2 novas no negócio. E nesse momento eles me convidaram para ser o diretor de operações. Porque daí a minha função deixou de existir. Uma vez que eu juntei todas as empresas, já tinha um CEO, já tinha tudo estruturado, eu fui para a área de diretoria de operações de novo. E o report era todo para fora do Brasil? O meu report era no Brasil. Como controller, eu tinha 2 reportes. Um repórter no Brasil, com o gestor daqui, e um repórter internacional com a controladoria de lá. Sim. Então, eu tinha 2 reportes. Agora, como diretor de operações, aí o repórter era direto aqui no Brasil mesmo com o CEO. E aí, de novo, eu assumi suprimentos, indústria, logística e CAPEX. Tinha as 4 áreas, tinha aí 9 plantas, 7 plantas, mais as fábricas novas que eu tinha comprado e tal. Estruturar tudo isso, organizar. Mas essa função não existia no resto do mundo. Então, aí começam as questões culturais, né? O pessoal vinha de fora e falava, não, você não pode cuidar de suprimentos, não. Suprimentos tem que estar com o outro que responde para o senhor, não pode estar junto. Logística? Para que logística? A gente fatura muito mais em tal país, mas tinha 5 clientes. Aqui, 5 mil. Então, essas diferenças a gente foi segurando isso. Em algum momento veio a ordem mesmo, agora a gente vai. Aí me propuseram para eu ficar como diretor industrial. E eu achei que não era legal, até porque eu sou administrador. Gerir um gestor industrial que entende de engenharia, tudo é uma coisa. Ser essa pessoa, eu achei que não agregaria. Então, nesse momento, a gente acabou encerrando meu contrato. Mas não que você, pela diversidade de coisas que você já fez, seria um desafio que com certeza você superaria. E eles acreditavam que eu poderia fazer, né? E insistiram com isso. Eu que, olhando para aquilo, falei, poxa, eu consigo render melhor ajudando em gestão e liderança, mas eu preciso ter um técnico embaixo para isso. Eu não consigo andar na fábrica, ouvir um motor e falar, esse motor tem problema. Eu não tenho essa competência. Agora, andar com o cara e falar, escuta aí para ver se tem algum problema, isso eu sei fazer bem. Então, E foi depois disso, então, que você resolveu tirar o seu sabático, encerrou o seu período ali com a empresa. Troll Nutrition, é isso? Era Nutreco, na verdade, é o nome. Depois eles começaram a usar a marca Troll Nutrition, usa hoje Troll Nutrition no Brasil, e Bellman. São as 2 marcas que eles usam até hoje. A marca Bellman continua até hoje. Então, na hora que você encerrou seu ciclo ali com eles, você resolveu tirar um sabático para que você pudesse pensar um pouco no que tinha feito até então e tomar decisões para o futuro. Exato. Eu resolvi fazer algumas coisas. Uma é terminar minha pós de gestão global, que ainda faltavam umas coisinhas, ficou parada no meio de tanto trabalho. Eu acho que a gente foi até, nós nos encontramos, fomos tomar um café, alguma coisa, logo depois que você terminou essa pós. Exato, foi bem nesse período aí. E aí, foi terminar, faltavam algumas coisas para terminar. Eu tenho alguns outros pequenos negócios aí que eu invisto e estava meio largado, então voltei a me aproximar disso. Foi um período que eu me aproximei mais de startup, fiz vários investimentos em startups, comecei a mexer com isso e tal. E realmente dá um tempo, descansar mesmo, porque foram assim 4, 5 anos muito intenso mesmo, de sair de casa no domingo à noite, voltar no sábado de manhã e trabalhar 14, 15 horas por dia. Então foi realmente um tempo para dar uma sentada e pensar o que ia fazer um pouco depois. Foi um período interessante para assentar as ideias, ver o que tinha feito, relembrar muita coisa, estruturar e a minha ideia naquele momento era trabalhar com fusão e aquisição, porque durante todo esse processo lá, a gente foi muito abordado, né? E conhecia o mercado, conhecia o meio, a ideia estava indo por aí,
Até que um belo dia me liga um colega, um amigo, falou, ó, tem uma galera aqui querendo montar um negócio de nutrição, quer conversar? É isso que eu ia te perguntar, porque do grupo de vocês, né, que eu tinha um bom relacionamento, a Visual Systems, né, que é... Aí o HIT hoje é um spin-off lá do grupo Visual, mas a Visual Systems trabalhou muito com a Velma. Nesse período de integração, aí a gente, como infraestrutura, oferecíamos ali vários produtos e serviços. A gente conversou muito com o Flávio nessas integrações, para suportar melhor o workload, aumentar a capacidade, uma série de coisas. Então, fiz lá bons amigos lá dentro, né? E o primeiro a me procurar foi o Fernando, na verdade, Fernando Oliveira. Falou, olha, pessoal, né, acho que terminou o No Compete, alguma outra coisa assim, agora nós temos aí estruturando um novo negócio. E aí, conta melhor, como é que foi isso, a ideia dele? Por que surgiu isso? Que foi a faísca, né, que reuniu esse pessoal novamente para criar a Nutria, que parece ter um propósito, apesar de ser nutrição, mas com um propósito, com um produto final um pouco diferente. Produto final diferente, exatamente. Bom, nesse período aí, o Fernando era que estava no grupo, né, que me ligou, falou, olha, eu já tinha terminado meu No Compete, já estava fora da operação, o Maurício também já estava fora. E me ligaram e falaram, olha, tem um grupo aqui querendo fazer um negócio de nutrição, você quer conversar? Eu falei, vamos conversar. Encontramos lá no sábado, bater papo, e tinha lá uma listinha, já tinha um caminhão de coisa estruturada, tá? Eu olhei e falei, legal, isso, a gente não pensou. Falei, aí deixou uma listinha lá, pensa nisso daqui, a gente volta a falar. Passou uns 2, 3 meses, voltamos a conversar e tal. Até que uma hora deu realmente um projeto, né? E aí, nesse grupo, tinha o Fernando, o Eduardo, tinha mais gente que a gente conheceu durante a trajetória aí já além Belma, com mais outras empresas. E tinha gente de venda, assim, a gente da área técnica, quer dizer, tinha um pessoal lá querendo, né, montar um negócio. E aí eu ajudei, a estruturar isso. Em algum momento a gente olhou para aquilo e falou, poxa, agora tem um negócio com substância aqui, tem um pré-projeto legal aqui. E nesse momento eu procurei o Maurício. Aí eu fui falar com o Maurício, apresentar a ideia para ele. Ele não estava inicialmente na conversa. Não estava na conversa, porque chegou para mim. E aí, quando tinha alguma coisa palpável, porque eles falaram, e o Maurício fez, não, vamos ter uma coisa palpável aqui, na hora que a gente tiver um negócio legal, a gente aí fala com os demais, agora não. Eu falei com o Maurício, os outros dois estavam trabalhando lá ainda, então nem ficaram sabendo do projeto. E aí, algumas coisas, né, tinha uma conversa longa com o Maurício um dia sobre isso, algumas coisas, poxa, vamos começar o negócio com a estruturação, principalmente de governança, da onde a gente estava na Belma para frente. Então, daí vem a ideia, tem uma holding, tem isso, tem conselho de administração, e aí a gente estruturou muito mais do que tínhamos lá na empresa anterior, né? Então, veio um pouco disso. Segundo, e aí já a discussão de operação lá com o Fernando e com os demais. Olha, a gente tem uma galera que é boa nisso, que é fornecer solução de nutrição. A gente precisa fazer isso. Todo o restante, não vamos ter estrutura que nós tínhamos lá. Pô, vamos ter uma TI, vamos ter servidores, não vamos ser. Então, quem que a gente conhece que é bom nisso? Tem a Visual, então vai lá, fala com a Visual. Isso aqui, fala com fulano. A gente organizou um pouco isso e tentou deixar toda a energia na operação do que a gente achava que podia fazer mesmo, que era core realmente do negócio. Então, foi nesse momento aí que o Fernando te procurou, falou, quem que a gente conhece que pode nos ajudar nisso, para a gente ter e esquecer. A gente sabe, tá lá, tá bem cuidado e não precisamos lembrar disso. Nas nossas conversas iniciais, nós tratamos ali, vocês estavam com uma visão bastante grande também de usar a TI como serviço. Uhum. Isso eu me lembro bem das nossas conversas iniciais. O Fernando estava bastante preocupado e com razão em criar um negócio com uma operação que fosse uma operação com pouco CAPEX naquele momento. Exato. Então foi aí que nós acabamos estruturando uma solução para vocês entre locação de ativos de TI para a fábrica, para o escritório, a parte em nuvem, né? Hoje a gente tem lá o VS Cloud, que é a nossa nuvem, backup como serviço, e por fim nós estruturamos a gestão de todo esse ambiente com a plataforma HIT, com os serviços HIT, os serviços ali gerenciados para poder dar suporte para essa operação. Basicamente, a operação de vocês ficou 100% com a gente, de TI. Exato. Né? E internamente, é claro, você tem que ter o seu time operacional lá, mas basicamente ficou com a gente na época. Com uma visão de baixo CAPEX, mas operacionalmente falando, 100% funcional para vocês. Exatamente. Essa era a ideia. Porque imagina que a gente começou o negócio em 2018,
E em 5 anos a gente estava faturando perto de 100 milhões de reais por ano. Uma operação dessa demanda muito caixa. Com certeza. Demanda dinheiro, capital de giro, estoque, você tem que dar prazo para clientes, uma empresa começando do zero. Hoje em dia no Brasil o ciclo operacional financeiro parece que cada dia cresce mais. Cresce mais. Pelo menos no nosso Exatamente. caso, eu não sei de vocês. Não, e imagina você chegar a uma empresa com CNPJ de 30 dias e falar com o fornecedor que você precisa comprar alguns milhões dele. Então, era ir lá, né, aí a gente era conhecido, ela falou, olha, CNPJ, a gente falou aí usou isso. o crédito pessoal. Exatamente. O crédito da pessoa, é isso né? aí, o CNPJ tem 60 dias, mas ó, se você olhar os CPFs aqui, dava uns 400 anos, a gente somou um dia lá, dava uns 400 anos de gente conhecida no mercado, que estava lá, e falou, é nós que estamos aqui. Então, isso abriu muita porta, obviamente, né, saber quem era a estrutura que estava por trás. E como a operação a gente sabia que demandaria muito caixa, não fazia muito sentido fazer muito investimento em estrutura física, porque não era isso que ia gerar o principal benefício para o cliente lá na ponta. E tinha gente que sabia fazer muito melhor que nós. Imagina montar uma estrutura que a Visual System tem lá dentro. Não tinha o menor sentido isso, né? Para várias outras coisas a gente usou essa cabeça. Então, era muito mais sensato e muito mais funcional. E temos mantido até hoje, né? Estamos assim... até onde eu não estou mais lá no dia a dia direto, mas eu tenho falado com o Fernando e estamos satisfeitos com a solução. Sim, eu acho que aí, colocando a Nutria, né, com cliente tanto do Grupo Visual como do HIT, sempre foi muito transparente. Acho que vocês usam isso também com os fornecedores de vocês. Usam, acho não, né? Vocês usam isso com os fornecedores e usam com a gente. É muito transparente a nossa relação. Se está bom, se não está bom, onde é que tem que melhorar? E vocês sempre foram pautados nisso. Vocês chegaram para a gente, olha, eu acho que esse caminho aqui nós precisamos melhorar, precisamos incrementar, precisamos dar mais força em tal lugar, né? E sempre foi um relacionamento muito bom. E vocês também sabem cobrar, porque no final do dia, né, a operação de vocês acaba ficando basicamente em tecnologia da informação ali sobre a sustentação de todo o time do HIT, né? Então, muito satisfeito com vocês, porque vocês nos cobram, nos fazem ser melhores. Isso para a gente é muito legal. Bom, tecnologia é um negócio assim, que eu sou apaixonado, se deixar eu falo o tempo todo por isso. E gosto muito, acho que eu tenho falado bastante aqui com as pessoas, né, com os meus convidados, tenho falado muito de inovação, de liderança, de transformação, de processos, né? E essa governança corporativa robusta que vocês aplicam lá, quais são as principais funções de liderança que estão lá dentro de vocês hoje, dentro da Nutria? O que você tem? Tem liderança industrial, comercial? Como é que vocês operam hoje lá dentro da empresa? Hoje, o Maurício está na frente da operação lá hoje, né, como o gestor principal. Você foi por 5 anos. Que eu fui, né? Por 5 anos, exatamente. Até início de 23, exatamente. E ele estava na presidência do conselho na Vivar, na função que eu estou. A gente fez uma troca. Lá atrás, quando a gente conversou, eu tinha falado, olha, uma das conversas foi quem vai tocar o negócio. E então eu tinha que assumir essa função. Eu falei, eu não queria ficar muito tempo nisso. Né? É um trabalho que exige bastante de saúde. Você fez esse papel, você sabe bem disso daí. Então, aí no início do ano passado, estava dando aí os 5 anos, a gente conversando, acabamos fazendo essa troca. Então, eu vim para o conselho e ele foi para a operação. Ele foi mergulhar um pouquinho mais lá e ficar com um tempo maior lá. E além disso, tem lá o Fernando, que hoje é uma pessoa importante lá, que faz a função de operações mais ou menos parecido com o que eu fazia na Belma, no passado. Tem uma pessoa nossa lá agora, que também foi da Belma, agora tá com a gente na área técnica, e o Mantelato está como suporte também para a gente na área de estratégia, de marketing e tudo. Então a gente tem, fora os outros gestores aí, de gente de muito tempo de casa mesmo, de casa com a gente desde o início, né, no onboard, e de mercado. A gente com 20, 30 anos de mercado aí, que são os gestores comerciais. Então tem um gestor para cada espécie que a gente atua, tem gente de fábrica, controle de qualidade, garantia de qualidade, técnica, laboratório, tem uma boa estrutura lá, uma estrutura bem robusta. E o conselho atua com reuniões periódicas,
com a estratégia? Como é que funciona? O conselho, no caso da Vivai, é um conselho de administração mesmo. Conselho de administração. A gente tem reuniões, pelo menos 12 reuniões, pelo menos 12 anual, então uma reunião por mês, eventualmente alguma reunião extraordinária para algum assunto, fechamento de alguma coisa. E o foco nosso do conselho é mais ou menos o seguinte, né? Quem está na operação tem que estar com o pé no presente e o olho no futuro. Quem está no conselho tem que estar com o pé no futuro e o olho para o presente. Então, enquanto o pessoal da operação, que era o que eu fazia lá, está olhando o final do mês, o próximo trimestre, isso daqui, eu tento no conselho trazer uma agenda mais de futuro mesmo e acompanhando isso no presente. Então, esse ano, já falamos de inteligência artificial no conselho, já falamos de uma série de questões de riscos, de governança, de estratégias, no sentido de ficar olhando o que está acontecendo, o que pode nos afetar no futuro, quais são as tendências e tentar organizar isso para o que acontece no dia a dia, e linkando essas duas frentes. Então, o trabalho é ajudar na formulação da estratégia, no Conselho de Administração até formatar mesmo, né, orientar o direcionamento estratégico, com essa visão do que tem no futuro, sem esquecer o que está no presente. Basicamente, esse é o que a gente tenta fazer lá. Eu me lembro de uma das reuniões do conselho de vocês, que o conselho estava preocupado com a questão de segurança. Né? Falou, olha, nós estamos, né, com as nossas informações, o workload, os dados nossos estão na nuvem lá da Visual, são monitorados pelo HIT, sustentados pelo HIT. Né? E eu me lembro que a gente teve que fazer uma explanação para todos para o presidente, né, e para todos os conselheiros de como é que estava a estrutura da solução para vocês. Em breve vocês serão chamados novamente, porque dentro da pauta anual tem lá um tópico que é gestão de riscos e obviamente um dos tópicos é risco cibernético, está lá dentro da análise. Então, de tempos em tempos, a gente tenta renovar, entender, mudou alguma coisa, como é que está. Obviamente que ninguém ali é especialista em segurança, sim. Mas entender o que está acontecendo e trazer essas experiências de outros lugares é o que a gente tenta fazer. Nós até temos um webinar que nós vamos fazer aqui do HIT, e o tópico do webinar vai ser resiliência cibernética. Porque no final da linha, né, os riscos cibernéticos hoje eles são todo mundo conhece, eles são né, sérios. E para que você possa ter uma resiliência cibernética um pouco melhor, você tem que ter uma série de ferramentas, né, de proteção, de invasão, firewalls, esse tipo de coisa. E também ter uma questão de dados e backup bem estruturado. Né? Aí a capacidade de resiliência, né, uma série de outras coisas, recuperação desses dados e tudo mais. É um assunto assim, muito quente hoje em dia. E eu vejo que o conselho está aí tratando realmente daquelas coisas que fazem parte do dia a dia, ali, dos riscos do dia a dia do negócio. Eu atuo também como conselheiro consultivo de uma startup que está no ramo de saúde, então eu tenho tido bastante contato com o pessoal dessa área de saúde. E você deve saber que nesse ramo aí houve problemas sérios aí recente com empresas muito grandes. Então, esses dias numa conversa que estávamos lá em São Paulo, a discussão foi o seguinte, você será atacado. Só basta saber quando. A questão é quando e quão preparado você estará para trazer a tua operação de volta o mais rápido possível. Então, é com esse horário que a gente tem que estar atento, porque é caótico, né? A gente sabe que tem empresa aí que ficou 30 dias sem faturar, sem conseguir... um horror. Tem situações bastante complexas. Muito críticas. Né? E no final do dia, né, uma estrutura de DR, né, uma estrutura de backup bem definida, ela pode salvar o negócio. Poxa, salva. Legal. Sem dúvida. Voltando um pouquinho para a operação de vocês, lá ali você como presidente do Conselho da Vivai, né, você tem ou você coloca alguma visão sua de sustentabilidade do agronegócio, né? E tem uma série de inovações aí acontecendo dentro do setor. Como é que você, como presidente do conselho, fica olhando para isso? Porque você falou que você tem que ficar com o olhar no futuro, né? Pé no futuro e olhar no presente. Pé no futuro e olhar no presente. Exatamente. Bom, isso é uma coisa interessante. Fala muito... nos últimos anos tem se falado muito de sustentabilidade, né? ESG é uma palavra que ficou aí muito em voga.
talvez num movimento pendular um pouco exagerado, tentando se encontrar o melhor posicionamento hoje. Mas a Nutria, quando a gente começou, a gente tem muita clareza de que isso o público em geral às vezes não consegue enxergar. O agro no Brasil é bastante sustentável. Eu tinha uma apresentação, eu tenho ela até hoje, ela está um pouco desatualizada porque faz um tempo que eu não faço, que eu apresentava para o pessoal de fora do Brasil que vinha aqui. Né? Uhum. Se a gente olhar a quantidade que o Brasil tem de mata preservada, de floresta, é assustadoramente alta. De área ocupada para fazer o que nós fazemos, né? Que é incrivelmente. 9% da área. Exatamente. Algo assim. 6 a 9%. Tem 66% de mata original, preservada, nativa. Os Estados Unidos acho que tem menos de 6%, pra você ter uma ideia. Então, assim, é assustador. É gritante a diferença. É gritante. Né? Então, óbvio que você tem gente que faz coisa errada. Quem faz coisa errada tem que ser capturado, punido e pronto, resolve o problema. Mas não é um setor todo que é maligno dessa forma. Então, o produtor brasileiro é preocupado com isso. É preocupado e a gente tem números para isso. E temos uma legislação bastante exigente, né? Talvez a mais exigente do planeta. Talvez ainda mais exigente. E dentro do meu trabalho aí, eu participo também do conselho do Sindicações, que é o Sindicato das Indústrias de Ração e Produção de Ração do Brasil. E junto com a Fiesp lá, o pessoal tem atuado bastante em esclarecimento disso para o público externo, para europeus, para o mundo. Porque existe mensuração para isso, do que você gera de carbono, o que você sequestra, o que você tem, o que a tua soja, o que teu milho gera de pegada de carbono ou não. E durante muito tempo isso foi um pouco negligenciado. E nos últimos anos o pessoal tem feito um trabalho muito interessante de dados mesmo, de estudo científico para demonstrar que a produção brasileira é muito melhor que as outras. Então... Rani, você está falando isso para complementar o seu raciocínio? Tem, sei lá, uma liderança, tem alguém que lidera tudo isso para poder fazer essa comunicação com o exterior? Ou isso é feito por entidades como o Sindicações, Entidades, em geral entidades. Na verdade, teria uma parte do governo para fazer isso, isso ficou relegado durante muitos anos. Nos últimos anos começaram a retomar isso, mas aí você tem as associações mesmo de indústria, de ração, de produtores e tudo, que olhou para isso e falou, poxa, não dá para deixar o pessoal lá da FAO, da ONU, decidir o negócio lá e fala que é assim. Mas também não dá para ir lá e ficar gritando, reclamando que não é. O negócio é científico, fatos e dados, estudo, e a gente tem competência para isso aqui. O Brasil não é essa potência no agro por acidente, né? Então começou-se um trabalho de mostrar isso e tem conseguido fazer avanços significativos lá, de demonstrar, né, que não é isso, não é o que se prega, não é o que se fala. E óbvio que o interesse no fim disso daí não tem nada ambiental, o interesse é comercial que usa o ambiental para se defender. Então a gente tem que entender o jogo que está e trabalhar dentro das regras. Então tem um trabalho muito forte nos últimos anos mostrando isso, né? Quando a gente começou lá na Nutria, eu falei que a gente resolveu ter um negócio que nem a gente tinha, vamos dizer, na Belma, né? Quer dizer, sim, dali para frente. Então, essa preocupação de tratar o efluente, o teu resíduo e tudo, a gente sempre teve desde o primeiro dia. Então, é devidamente tratado. A gente pode adicionar medicamentos na ração quando necessário. Tem uma baita de uma exigência para isso. Um monte de regra que você segue, que você controla, onde você... Legislação é do MAPA. É do MAPA, exatamente. Legislação do MAPA. Então, não é simples. São poucas empresas no Brasil que podem fazer isso. Então, você tem que cumprir um pré-requisito lá muito forte. Então, a gente sempre teve essa preocupação de não causar dano para o ambiente. Porque a gente vive disso. O negócio é circular. Se a gente estraga o meio ambiente, você diminui a produção e você mata o teu negócio. Então, a gente sempre teve isso. Agora, tem um fator interessante que a gente sempre usou também, e que eu gosto sustentabilidade não fala só de meio ambiente. Sustentabilidade também tem que ser econômica. Sim. Então os negócios precisam ser sustentáveis. Eles precisam, né? Sem sangue não tem vida. Não adianta você pensar que vai ser um idoso saudável se você não tiver sangue hoje. Você precisa ter as duas coisas. Então, e é possível fazer. É perfeitamente possível. E o Brasil tem sido um exemplo disso grande nesse setor. Então, a preocupação é manter esse viés. E uma coisa que a gente tem tentado fazer ao longo dos últimos anos é ajudar com tecnologia de nutrição para isso.
Então, que tipo de nutrição pode ajudar o animal a gerar menos pegada de carbono? Como é que a gente pode fazer o animal engordar o mesmo tanto com menos tipos de matéria-prima, com menos massa, com menos coisa? Que daí, o que acontece? Quando você faz isso, você gera mais produção, menos resíduo, uma série de coisas. Então, pensar na eficiência do animal, né, ou da produção animal, é um jeito de ser sustentável. O ganho de biomassa dele é um jeito de você sustentar. É a melhor forma de gastar menos produtos. Exatamente. Então, só isso... né? Então, além dessas tecnologias que você, né, está mencionando, que são ali tecnologias, na verdade, que são tecnologias de nutrição animal. Você deve ter outras, como cruzamento de raças, manejo, vacinas, né, seleção genética, esse tipo de coisa, que também vão influenciar, né, nessa melhor sustentabilidade do negócio, da parte financeira como um todo. Tem sim. Na verdade, a nutrição animal é um dos pontos da produção animal, né? Passa por genética, vacina, medicamento, uma série de coisas. Mas tem um dado interessante que nós estudamos isso há uns anos atrás. Se a gente pegar a produção, por exemplo, de suínos no Brasil, hoje temos menos matrizes, que são as porcas, do que tínhamos há 10 anos atrás. Menos matriz em quantidade, ou em raças? Em quantidade. Só que a produção hoje deve ser uns 40% maior do que era. Eu não tenho os números aqui, mas é uma produção que cresce a 3%, 4% ao ano. Você imagina isso, né? 15, 20 anos. Exatamente. Por que isso acontece? Porque a genética está muito mais aperfeiçoada. Então, a gente tem um produto, por exemplo, a porca, se eu falar besteira aqui, os veterinários os outros vão me xingar, mas eu acho que é isso mesmo. A porca tem 14 tetas, né? Mas às vezes ela tem 20 leitãozinhos. Sim. 22, tem casos aí de 25, né, 26. Mas a média é acima de 14. Então não tem, por exemplo, teta para o leitãozinho mamar. Então é muito legal essa produção, porque você tem as amas de leite, assim, né? Você tem as porcas que tá lá só para amamentar isso. E tem produto também. Leite em pó para os bezerrinhos, para os leitãozinhos, que não tem a teta na mãe. Você tem produto para pegar uma porca que não teve porquinhos e ela começar a fazer lactância. Exatamente, ela faz lactância. Você prepara a lactância mesmo sem ter. Né? E você tem o leite em pó também. Isso é um produto, a gente é parceiro de um pessoal europeu, um distribuidor exclusivo no Brasil, que tem o leite em pó. Você vai lá e dá tipo uma mamadeira mesmo. Então você tem muita tecnologia para tudo isso. E continuando nessa pegada, assim, em termos de tecnologias que você acredita, tipo blockchain com tokenização, IoT para rastreabilidade, para monitoramento, para, enfim, automação, né? Gestão de ativos de TI que já estão chegando lá no campo agora, né? Principalmente a parte de comunicação. Como é que você vê isso influenciando esse ambiente produtivo? Eu acho que a IoT tem um campo aí muito, muito vasto. Né? Imagina que, se a gente imaginar, né, essa produção, esse mercado que eu não tratar de granjas, você tem um galpão lá com milhares de animais e muito próximo, junto, onde luminosidade, calor, qualquer formação de gases, qualquer coisa pode influenciar o desenvolvimento. Você tem animais que com 40 e poucos dias tem que abater. Então, se ele perder um dia, é muito prejuízo. E o ambiente que você tem que manter, ele é muito, muito estreito a faixa ali para o melhor desempenho. O quanto comeu, quanto ganhou de peso, se o trato digestivo intestinal está bom, está ruim, está tendo problema. Então, a IoT nesse miolo eu vejo com um potencial muito grande para poder monitorar preventivamente o que está acontecendo e ter ações rápidas para isso. Já existe tecnologia para isso, de galpões que acende luz, apaga luz, ventila mais, ventila menos, mexe na temperatura. Agora, isso ainda eu vejo que não está muito conectado, por exemplo, com as empresas de nutrição, ou vacina, ou qualquer outra coisa. Eu acho que montar um ambiente nisso daí que você consiga ter esse tráfego de dados de uma maneira mais simplificada enriqueceria muito a possibilidade de ser proativo nas correções e gerar muito mais ganho e eficiência na produção.
Nós dois já chegamos até a conversar a respeito disso, né? Nós desenvolvemos lá dentro do HIT, nós desenvolvemos uma nova área de produtos, né? Nós temos uma série de devices IoT hoje desenvolvidos por nós, né? A plataforma de IoT é 100% nossa. Então a gente tem lá várias ferramentas para controle de umidade, temperatura, pressão atmosférica, monitoramento de temperatura em câmeras internas, com estufas, esse tipo de coisa. Legal. Qualidade do ar. Então, a partir disto, você consegue analisar melhor esses dados que estão ocorrendo lá no campo. Você poder cruzar com uma maior produtividade ou com outras áreas de nutrição, igual você está colocando, né? E fazer as automações possíveis, né? Então, a gente tem bastante tecnologia hoje que pode ser aplicada para esses ambientes dos criadores, vamos dar esse nome, né? Porque os produtores, né? Lá dentro do HIT hoje, tudo isso integrado dentro da nossa plataforma, com app, uma série de coisas que fazem a informação chegar na mão. E recentemente a gente tem um caso bastante intrigante lá, que nós recebemos uma demanda, um projeto de P&D, e o cliente chegou e disse, olha, eu preciso monitorar temperatura e umidade de compostos orgânicos, eu preciso saber a localidade do device, né? Preciso que ele tenha um LED, porque à noite o pessoal pode ter manejo nessas áreas. Mas tem um problema só. Tem dois problemas, na verdade. Eu queria ver se você consegue me ajudar. Eu não tenho energia e não tenho comunicação. Nossa. Falei, tudo bem. Enfim, fizemos o projeto de P&D. O projeto agora está indo já indo a campo, né? A gente desenvolveu lá toda a parte de geração de energia solar. Né? Toda a parte de armazenamento, comunicação, desenvolvemos uma torre de comunicação, desenvolvemos um gateway para o cliente. Então, assim, o desafio foi interessante para a gente, mas a IoT é o que permeia todo esse tipo de coisa, né? E a parte de comunicação também, sim, a gente precisa da comunicação hoje em dia. Eu acho que isso é o mais visível assim, hoje, que você vê que tem muita ferramenta, muita coisa disponível que precisa ser agrupada e aglutinada de uma maneira mais organizada. Tem empresas fazendo isso, tem produtores fazendo isso, mas ainda não é um negócio largamente utilizado. Às vezes eu faço uma análise e eu acabo vendo, porque essa informação, às vezes, ela acaba ficando lá na ponta, né? Ela não vem de forma agrupada de todos esses ambientes que o pessoal usa o produto de vocês para vocês. Uhum. Isso seria bastante interessante, seria enriquecedor para vocês. Isso é enriquecedor, né? Porque as informações, é a história do dado e da informação, né? Quer dizer, tá espalhado, conectar isso, juntar isso e olhar para isso, eu acho que é um diferencial interessante. Mas são muitas soluções proprietárias que não se conversam entre si. Ao conseguir fazer isso conectar, eu acho que tem um grande valor aí na mesa. Ô Ranieri, me fala uma coisa, você é entusiasta de tecnologia, você já até colocou isso aqui para a gente, agora, como é que você vê as tecnologias, né, impactando a gestão corporativa dos negócios para os próximos anos? A gente está falando de tecnologia operacional, tecnologia que está... falando de IoT, esse tipo de coisa, sustentabilidade lá na ponta, mas na gestão do negócio, como é que você vê as tecnologias impactando aí a gestão corporativa para os próximos anos? É engraçado isso. Esses dias eu vi uma notícia aqui de uma empresa chinesa, eu nem chequei se ela é verdadeira, mas estava rolando por aí, de que demitiu o CEO e colocou uma inteligência artificial, uma IA para fazer. O que eu vejo? Eu ouvi um termo esses dias, que eu me esqueci o nome de quem falou isso, mas ao invés de tratar como inteligência artificial, de inteligência aumentada. O que eu acho em gestão, que talvez a gente experimente umas coisas muito legais nos próximos anos, é a inteligência aumentada com IA generativo. Eu acho que isso pode ajudar muito a produtividade individual das pessoas. Óbvio que algumas... A gente fala IA, né? Quer dizer, se você olhar IA preditiva, já existe há muitos anos e tem muita empresa usando e organizando o processo e simplificando e deixando mais eficaz e eficiente. Mas a capacidade que eu vejo da IA em auxiliar em análise, em geração de ideias, é assustador. É assustador a capacidade que você ganha de, se você usar isso, ser mais produtivo. E hoje, poucos de pessoa usa e se destaca, mas daqui a pouquinho o profissional vai ter que usar isso, ou ele não vai ser um profissional. Então, esse termo de inteligência aumentada, eu gostei muito dele, porque eu acho que vai ser um grande
aliado para gestores em geral. Porque, né, dependendo como está formatado, você consegue trocar ideias sobre uma série de assuntos que você domina uma parte e não todo. Você não pode... Se você for completamente ignorante, você pode ser enganado por uma alucinação, mas se você entende um pouco, você consegue extrair muita coisa de lá. Sim. E as ferramentas vêm evoluindo numa velocidade interessante, né? Até o Lisboa está aqui, ó, ele utiliza bastante prompts, ele utiliza, porque ele trabalha com marketing, ele utiliza bastante prompts, ele utiliza bastante personas, né, para ele poder otimizar o trabalho dele no dia a dia. Então, como no caso dele, as pessoas vão entrar nas empresas, vai receber uma senha de rede, vai receber um e-mail, vai receber um prompt, uma persona, vai receber uma série de outras ferramentas baseadas em inteligência ali, né? Vou usar o termo inteligência artificial ou inteligência aumentada, você colocou, não exatamente o tipo, para que ele possa compor o trabalho dele. Estão sendo muito beneficiados agora, nesse momento, né, profissionais que trabalham com criação de conteúdo, análise de conteúdos, né? A última versão da OpenAI free agora, você vai lá, coloca pede para subir um documento, a hora que você sobe o documento, pede um resumo do documento, ele te traz em 2 segundos, 3 segundos, aquele resumo pronto. Quer dizer, isso vai amplificar a sua capacidade de análise, a sua capacidade de construir alguma coisa, mas não que isso vai poder substituir o ser humano, mas vai amplificar muito. Exato. É engraçado, né? Isso daí não vai eliminar a necessidade nossa de ler um livro completo. Sim. Mas ele vai te dar uma análise se faz sentido se aprofundar naquilo agora ou depois. Também, então, essa capacidade de filtrar é muito interessante. Mas eu acho que não substitui. Eu tenho essa visão, porque vão surgir novas atividades para os gestores atuais. Tem coisas que eu faço, que a gente faz, que a IA vai ajudar a fazer. E a gente vai ter que se preocupar com coisa que a gente nem percebe hoje que precisa se preocupar e vai fazer. Eu acho que a grande avalanche deve vir agora, as empresas de software estão começando a colocar isso dentro dos seus pacotes. A Microsoft está colocando dentro, então você vai lá, tem API para isso, API para aquilo, quer dizer, logo essa IA hoje, que tem muita gente que usa, mas não é tanto, vai se massificar de uma maneira muito forte. Vai estar intrínseca nos produtos. Exatamente, né? Vai estar dentro do pacote, sei lá, Office, todos eles aí vai estar lá dentro. E isso vai aumentar muito a produtividade, mas não vai acabar com o serviço, porque você vai pensar em outras coisas, né? Essa conversa de que vai acabar, poxa, desde a Revolução Industrial tem isso lá, mas a gente vai ter outras coisas para fazer. Agora, talvez os profissionais terão que ser diferentes, as competências terão que ser outras. Não sei se você mexe com isso, mas talvez programação é um negócio que a máquina vai fazer muito melhor. Mas você ainda vai ter que ter alguém olhando para isso, né? Talvez não a mesma quantidade, mas as pessoas vão fazer outros trabalhos. Então, eu tenho uma visão otimista com isso. Eu acho que o grande assunto, talvez a grande contribuição esteja nessa área, porque eu acho que tem condição de abranger muita gente muito rapidamente e causar uma mudança bem interessante aí no nível de produtividade. Principalmente no Brasil, que é um horror de produtividade. Se nós pensarmos, por exemplo, no conceito de ecossistema de IoT, hoje muitos equipamentos são inteligentes, devices IoT espalhados, uma série de outras informações, a quantidade, né, vai crescer absurdamente, na casa aí dos bilhões. Né? Imagina a quantidade de parâmetros, então, que você consegue trazer para um ambiente, e se você não tiver ali analytics, inteligência artificial, se você não tiver outros tipos de ferramentas para você analisar essa massa de dados, ele vai continuar só sendo dado. Exato. Ele não vai virar a informação que você falou. Isso. E esse é um dos propósitos que a gente tem feito hoje dentro da plataforma HIT, trazer essa massa de dados toda de ambientes diversos, equipamentos diversos, com device IoT para dentro do universo, para que a gente possa tirar insights dali para melhorar processos. Isso foi um negócio bem interessante. Automações, uma série de coisas que podem acontecer. Isso foi um negócio interessante. Tem pessoas que têm capacidade muito grande de olhar para as coisas e encontrar conexão e link, né? A inteligência artificial traz essa condição para muito mais gente para fazer isso. E rápido, né? E rápido. Às vezes mais rápido do que quem é bom nisso. Sim. Porque quem é bom nisso vai gastar um tempo para isso e com a IA vai ser muito mais fácil. Então, acho que isso eleva muito o nível de produtividade de uma maneira assim, assustadora. Eu acho que isso é uma grande contribuição. É a máxima, né, do que você falou, desde a Revolução Industrial, é aquela grande máxima. Tecnologia, ela
ela não tira o emprego, ela transforma a forma de trabalhar, transforma o emprego. E aí, com certeza, cada ciclo tecnológico que ocorre, ele vem transformando modelos de negócio, costumes da sociedade, vem transformando a sociedade. Atrás disso vem a transformação do modelo político, né? Então, é uma roda girando o tempo todo em termos de transformação. Conforme a tecnologia vai avançando, né, todo esse arcabouço que eu falei, ele vai se moldando e mudando também. Vai se moldando. É engraçado, o pessoal que trabalha em conselho, a gente tem falado muito sobre IA, né? Preocupação com segurança, o que se põe lá dentro, o que não se põe, o que acontece, como é que usa, que a gente está lá na frente. Se eu compartilho meus dados, não compartilho, né? O que vai acontecer? Isso aqui vai acabar com o meu negócio ou não? Eu sou conselheiro de uma startup de saúde. Poxa vida, como é que isso vai funcionar? Como é que a IA pode ajudar o médico? O que vai acontecer com o trabalho do médico em 5, 10 anos? E tem uma comissão que eu participo lá, que é a comissão Conselho do Futuro. Que a ideia é imaginar como é que vai ser o futuro do trabalho do conselheiro. E é muito legal isso, porque quando a gente olha, a experiência que o cara viveu vai continuar sendo relevante. Mas quando você vai para um conselho, você tem um time com pessoas com habilidades diferentes. Essa é a ideia, é você ter uma diversidade de cabeça, né, de cérebro lá dentro. E só que o cara que é completamente, sei lá, ignorante em indústria, que pode acontecer, com a inteligência artificial ele pode ter uma noção muito rápida do que está se falando. Hoje, se ele quiser entender algumas siglas, algumas coisas, ele tem que gastar alguns dias, vai lendo alguma coisa. Com a IA ele consegue fazer perguntas muito mais lógicas e aí usar a experiência que ele tem com aquilo lá e fazer as perguntas certas para os técnicos que estão trabalhando. Então, isso dá capacidade de operação e de produtividade absurdamente diferente. Absurdamente diferente. Interessante. Mudando um pouquinho a chave, vou falar um pouquinho mais do Ranieri. Como é que você equilibra aí essa questão tantas atividades profissionais com hobbies e paixões pessoais? Eu acho que nós temos uma em comum aqui, que é o vinho. O vinho, sim, certamente. Culinária, música, né? Eu fiquei sabendo recentemente que o senhor é um músico amador, é verdade? Eu sou músico amador, é verdade isso, eu sou. Eu aprendi música muito cedo. Meu pai é músico também, sei lá, meu pai tem 70 e poucos anos, desde os 8 ele é músico. Então, eu aprendi muito cedo com ele. Ele só fez eu aprender a ler e escrever primeiro antes de aprender a música, porque foi ele que me ensinou. E eu toquei clarinete, hoje eu toco um instrumento da área da família do oboé. Toquei durante muitos anos, toco amadoramente, gosto disso. E gosto de cozinhar, é a diversão minha, é a família de italiano, né? A vida acontece na cozinha e não em outro lugar da casa. Conversando com as mãos. Exato, a conversa com a mão na cozinha e tal. Então, vinho, culinária, esse negócio é um tempo divertido da vida que a gente passa na cozinha. Então, legal. Eu gosto disso. Eu também priorizo muito essa questão de estar com a família, principalmente. Gosto de estar com meus filhos, com a minha esposa, e reunir os amigos no domingo ali para um almoço. Eu gosto muito disso também. É um alívio da cabeça. A gente descansa mais fácil. Legal. Como é que estão os planos futuros? Então, os planos futuros sempre estão em mudanças, né? Quer dizer, um tempo atrás eu estava pensando em fazer alguma coisa, empreendi e tal. Mas o meu foco hoje, a minha ideia é tentar usar um pouquinho dessa experiência que eu tenho, que eu adquiri ao longo dos anos, de gestão, de estruturação e de negócio, para empresas que podem se aproveitar disso. Acho que dentro daquela máxima, né? Não existe erro novo, são erros... os mesmos erros cometidos por pessoas diferentes. Os negócios têm uma vida paralela à vida das pessoas, né? Então os negócios também têm uma vida, nasce, cresce, se desenvolve, aprende, sofre ou vive bem. Usar um pouquinho dessa experiência minha para ajudar a fortalecer os negócios e desenvolver os negócios. Então tenho trabalhado um pouquinho aí com startup, tenho gostado desse ambiente. A minha carreira foi em negócios tradicionais. Mas os negócios começaram muito... Ou eu comecei do negócio muito próximo do zero, que estava começando. Sim. Então, todo esse trajeto de estruturar, crescer, eu participei disso mais de uma vez. E eu acho que isso, para a empresa que está começando, tem um valor interessante. E minha ideia é usar um pouquinho dessa experiência para
para auxiliar, e é um negócio que eu gosto de fazer, que me divirto com isso. É prazeroso, esse desafio é gostoso. Então, pensando em continuar nessa linha aí de auxiliar empresários e empreendedores, startupeiros, esse tipo de coisa aí para potencializar os negócios. Bem bacana, legal. Pessoal, bate-papo aqui hoje, né, foi sensacional, uma aula sobre inovação, evolução de carreira profissional, né, e adaptabilidade em várias áreas e negócios, né. Rani, muito, muito bom, foi muito bacana o papo aqui contigo. Uma pena que nós chegamos ao final. Tá? Obrigado mesmo por ter aceito o convite, disponibilizar o seu tempo para estar aqui conosco no HitCast. E se o pessoal quiser te encontrar nas redes sociais, por onde que você está? Eu tô no Instagram, tô no LinkedIn, R Torcinelli é o meu Instagram, meu LinkedIn. E eu que agradeço aí o convite, a oportunidade de estar aqui, bate-papo sempre legal, foi tempo que a gente tenta se encontrar e difícil, mas foi muito legal, prazeroso. Obrigado a todos que assistiram, um prazer estar aqui e marcamos outros se precisar. Legal, obrigado mesmo por estar aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio do HitCast. Se você ainda não sabe, o HitCast é um oferecimento do Hit, que é a melhor e mais completa plataforma de monitoramento e gestão de ativos de TI, equipamentos inteligentes e IoT do mercado. Para saber um pouco mais, vai lá no nosso site www.hit.com.vc, HIT, tá? hit.com.vc. E nós temos um lema muito importante lá dentro do Hit, hoje nós seguimos à risca isto. O nosso grande propósito é monitorar para transformar o mundo. Se você monitora alguma coisa, você entende. Se você entende, você pode agir. Se você pode agir, você pode transformar o mundo. Obrigado, um forte abraço e até o próximo HitCast.